Estamos de volta ao vivo às 9h10, recebendo em nossos estúdios, nesta manhã do Revista da Manhã para você, Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, como já disse, juiz responsável pela vara criminal da comarca de Ibitinga, também neste ano assumiu em janeiro a vara eleitoral e é responsável pela vara da infância e juventude. Recebo também a senhora Cristina Aparecida Rodrigues de Godoy, presidente do Conselho Tutelar da nossa cidade, que atua intensamente aí no atendimento aos chamados, uma vez que hoje o nosso assunto é violência escolar. Muito bom dia, doutor Carlos. Muito bom dia Daniele, bom dia aos ouvintes da rádio. Cristina, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Daniele, e bom dia também aos ouvintes da rádio. Num primeiro momento, agradecer pelo convite aceito em participar do nosso programa, uma vez que foi, na verdade, um tema solicitado pelas ouvintes, pelas mães aqui da nossa cidade. Algumas me ligaram e outras por e-mail, inclusive relataram várias situações. E olha, o assunto violência escolar eu acho que é o que está em alta e muitas vezes a sociedade desconhece o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu converso primeiramente com a Cristina e depois a opinião vem do Dr. Carlos a respeito. Cristina, na sua opinião, está aumentando a violência dentro das escolas nos últimos tempos? Olha, pelos atendimentos diários do Conselho Tutelar, a violência, de maneira geral, está aumentando e muito. Doutor Carlos, como se deve a postura perante o Ministério Público a essa questão violência escolar? A Cristina, em frente ao Conselho Tutelar, faz um atendimento, uma intervenção inicial, e depois nós temos aí a Vara da Infância e Juventude, que ampara perante o ECA essas questões. O que podemos atribuir a essa questão do aumento da violência? Primeiramente, eu acho que é o contexto social, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, então os problemas de países em desenvolvimento, países mais pobres, eles tendem a ser mais graves do que em nações desenvolvidas. Então, num primeiro momento, eu acho que não dá para excluir esse contexto social da violência. Eu acho que ele contribui bastante para tudo que está ocorrendo. Muito bem. Cristina, a indisciplina nossa de cada dia, a gente percebe essa turbulência, essa questão da infração internamente nas escolas aí que a gente observa, através da dificuldade encontrada inclusive pela direção escolar, pelos funcionários, enfim, é uma apatia nas relações, esses confrontos, esse afrontamento. E como exemplo disso, eu tive na semana passada um boletim de ocorrência que foi narrado aqui, inclusive, de um aluno de 15 anos que simplesmente, com a chamada da polícia frente a uma possível briga que iria ocorrer na frente da escola, ele afrontou as autoridades policiais. Como é que a gente trata essa questão dessa falta de respeito, desse afrontamento de um adolescente, de um menor, frente às autoridades? Olha, Daniela, de imediato, quando a escola nos liga, se tiver menos de 12 anos, que for uma criança, o Conselho Tutelar ele tem elencado no estatuto todo o trabalho a ser seguido. Se for acima de 12 anos, que seja adolescente, nós orientamos a escola, se for um caso de um delito, a chamar a polícia e a fazer um boletim de ocorrência, porque esse é o procedimento da delegacia. Automaticamente vai direto para o Ministério Público. E neste momento, quando chega até o Dr. Carlos essas infrações, muitas vezes com gravidades, o papel nesse momento de intervenção, da necessidade que nós temos de amparo ao adolescente, como é que fica frente à prática de um delito, a um crime, e como fica a postura do Ministério Público nessa situação, doutor? Só para esclarecer primeiro, porque para os ouvintes terem uma noção do que é Ministério Público e do que é Poder Judiciário. O Ministério Público ele é um órgão que ele é responsável por promover as ações buscando aí responsabilizar ou buscando um atendimento para esses adolescentes infratores. Depois disso, depois de passar para o Ministério Público, que vai para o Poder Judiciário. Então, geralmente, esse primeiro atendimento, às vezes é feito pelo Conselho, às vezes ele é feito pela polícia. Depois, esse expediente ele é encaminhado para o Ministério Público. E o promotor ele vai analisar a gravidade disso que aconteceu. Esse promotor ele pode tomar 3 medidas. Ele pode arquivar esse expediente, ele pode, se for uma infração menos grave, ouvir esse adolescente, conceder um perdão para esse adolescente, com ou sem
medida socioeducativa. Não falo aqui de medidas graves como internação, falo de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. O Ministério Público pode propor isso. E dependendo da gravidade do ato infracional que foi praticado, o Ministério Público ele pode representar esse adolescente, buscando aí a aplicação de uma medida mais gravosa. Aí, nesse caso, talvez até uma internação na Fundação Casa, que é a medida mais grave que pode ser aplicada ao adolescente infrator. E como a Cristina bem salientou, no caso de criança, que é aquele indivíduo que tem 12 anos até 12 anos incompletos, ele não está sujeito à aplicação das medidas socioeducativas. Ele tem que ser encaminhado para atendimento psicológico, atendimento pela rede, que é uma rede que trabalha muito bem e trabalha efetivamente aqui na comarca de Bitinga. Essa questão da responsabilidade, doutor, nós conversamos aqui antes de dar início ao programa. Quando a gente a gente amplia esse foco de assunto, violência envolvendo menores, eu tenho observado que, por exemplo, do carnaval para cá, aqui na cidade de Bitinga, nós tivemos aí diversas ocorrências envolvendo menores frente a práticas ilícitas, como é a questão do tráfico, o próprio consumo, né, das drogas, e são reincidentes, inclusive. Há infratores aí que em 7 dias, eles foram 2 ou 3 vezes pegos pela polícia frente a essa prática ilícita. E muitas vezes eles ficam nas escolas, né, tentando promover a questão do tráfico. Como que fica essa questão da responsabilidade? Porque nós falamos sobre a questão do alicerce familiar, esse desajuste familiar que nós temos com a realidade hoje, não só no Brasil, mas eu acho que em todas as esferas aqui de outros países. Como que fica a questão da responsabilidade? Porque é muito fácil o pai e a mãe atribuir a responsabilidade somente ao Poder Judiciário, ao Conselho Tutelar. Como que fica? Na verdade, isso é um grande equívoco. Todo mundo transfere essa responsabilidade para o Estado, uma responsabilidade que o Estado brasileiro ou qualquer outro Estado no mundo não tem condição de arcar sozinho. A nossa própria Constituição Federal, ela estabelece que a obrigação de cuidar de crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado, ou seja, envolve a participação de todos. E quando se transfere esse ônus para o Estado não tem essa estrutura suficiente. Não só o Estado brasileiro. Sem a família, nenhuma nação vai conseguir desenvolver aí um bom plano educacional para suas crianças e os seus adolescentes. Então, na verdade, é um grande equívoco. E alertar também que os pais eles são responsáveis aí pelos filhos. Existem crimes até para pais que não encaminham filhos para a escola, que é o crime de abandono intelectual. Pai que não provê o sustento do filho, existe o abandono material. Tem sanções no Estatuto da Criança e do Adolescente também para aquele pai omisso, que ele deixa de cumprir os seus deveres. E ele pode até eventualmente ser destituído do poder que ele tem de criação dos filhos. É o chamado poder familiar também. Então isso é muito importante esclarecer, que a responsabilidade da família ela é grande também. Cristina, falamos da questão da ausência, né? Como o doutor aí afirmou neste momento, a ausência, eu acho que afetiva, inclusive, né? Mas quando a gente fala da atribuição do pai e da mãe, é reconhecido que muitas vezes o excesso também acaba aqui prejudicando as crianças, porque o dizer sim para tudo, não é mesmo, doutor Carlos, também pode gerar, muitas vezes, um indivíduo que ultrapassa todos os limites perante as regras que são impostas como uma forma disciplinar da própria sociedade. O fazer em demasia e o não fazer atrapalha muito a criança em desenvolvimento e o adolescente também. Então, uma vez dizendo sim, apenas você sim, tem que... a função da família é ensinar. Geralmente lá dentro do conselho, eu vou falar até com um vernáculo assim bem popular, você vê a mãe assim passando a mão na cabeça da criança ou do adolescente. E ele está lá por algum ato E infracional. ele está lá por cometer alguma coisa que ele infringiu alguma norma. Ou uma norma administrativa, ou uma norma familiar, ou até mesmo uma norma legal. E você lá dentro do conselho, você vê a mãe passando. Não é dessa maneira. Aí o que a gente faz? Orienta a mãe e encaminha essa mãe também. Porque a gente vê o problema estrutural. Então, o fazer em demasia e o não fazer
A ausência, né? A ausência serviços, o que é prejudica muito a criança e o adolescente em desenvolvimento, porque eles estão num aprendizado, e esse aprendizado ele tem que ser de maneira correta. Não existe receita. Cada família tem a sua cultura, tem a sua educação, que tem que ser respeitada. Mas o que não pode é vir a prejudicar a criança e o adolescente. Mas há princípios e valores que a gente tem que reconhecer que são necessários como raízes de toda a instituição familiar. São 9h21, a gente conversa com o Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, o nosso juiz da Vara da Infância e Juventude, e também com a Cristina Aparecida Rodrigues de Godoy, presidente do Conselho Tutelar. Violência escolar, mas a gente acaba criando um leque aí de outras oportunidades de discutir este assunto, e conversando aqui com o Dr. Carlos Eduardo, uma pergunta, doutor Carlos, mesmo com tantos esforços aí entre direção escolar, entre funcionários, né, e a equipe toda envolvida, a presença e a parceria constante do Conselho Tutelar, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um instrumento que prevê não só a proteção, mas a defesa da criança e do adolescente. Mas a realidade estrutural hoje está muito complicada. Será que o ECA ele atinge, né, o seu grau de perfeição, ou há uma estrutura que precisa ser mudada em algumas questões? Ok. O nosso próprio sistema legislativo, ele necessita de constante aperfeiçoamento. Que a nossa legislação é toda escrita e a sociedade ela vai se transformando a cada momento. Então, essa legislação é uma legislação da década de 90. Então ela já tem uma idade, já é adulta, e ela cresceu bastante. E a necessidade de se e moldar. Talvez ela precise hoje se moldar um pouco mais à realidade. Mas é importante destacar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um excelente instrumento aí de proteção aos interesses da sociedade, das crianças e adolescentes. E é baseado em tratados internacionais de direitos humanos na área da infância e da juventude. Praticamente todo o mundo usa princípios semelhantes aos que são aplicados aqui. Tanto que o senhor falou que foi desenvolvido todo esse material frente a um histórico buscado, inclusive em diversas outras culturas, outros países. São valores fundamentais que foram ganhando aí esse caráter de universalização. Então ele necessita, sim, principalmente na área do adolescente infrator. Para determinados casos, ele acaba não tratando aquela situação de uma maneira adequada. Para a maioria das situações, existem instrumentos nele. Mas eu acho que existem projetos aí interessantes que estão tramitando aí, no nosso Congresso Nacional, que prevêem a possibilidade, por exemplo, de aumentar o período de internação. Em casos gravíssimos, de aumentar o período máximo, hoje é de 3 anos de internação, de poder aí, o juiz manter esse jovem internado, por exemplo, até 8 anos. Então talvez seja interessante que ocorra essa discussão entre a sociedade para poder aprimorar essa legislação que existe hoje. Bom, como nós temos a presença do Conselho Tutelar, um órgão tão importante, né, frente ao atendimento e às questões de aplicação da legislação do ECA, e falamos com a Cristina e o Dr. Carlos respondendo pela Vara da Infância e Juventude, essa parceria que existe entre o Conselho e a Vara da Infância, no caso aí o doutor e a Cristina podem me dizer, existem frutos positivos nessa parceria que a gente tem de recuperação, né, de testemunho de vida de pessoas que se recuperaram e hoje colocam, né, estes órgãos como importantes na vida dele, da família, enfim. Você contou um exemplo para mim, Cristina, muito interessante sobre isso. Existe sim. Muitos, mas um que mais me marcou, o Dr. Carlos não estava em Ibitinga ainda. Foi em 2000, nós pegamos um adolescente sem pai, sem mãe, que ele foi infrator de alta periculosidade e era usuário de droga. E em conversa na época com a juíza da infância, eram em 3 adolescentes. 2 foi conseguido uma casa de internação. E como esse não tinha família, o destino dele seria diferente. E na época, em conversa com a juíza da infância, a doutora Rossana, uma parceira assim, imensurável também, como o doutor Carlos, não media esforço. Nós
conversamos e chegamos assim a uma conclusão de que esse menino também deveria de ser internado. Aí começou o trabalho do Conselho Tutelar. Trabalhamos, em 24 horas arrumamos internação, trabalhamos em conjunto com todas as entidades de Ibitinga. Na época foi a loja maçônica, aquela ali da Prudente, da José Custódio, que pagou a internação desse adolescente. E esse adolescente, ele foi para Franca, ele ficou internado. Hoje esse adolescente é um homem, ele construiu família. E ele entra lá dentro do Conselho Tutelar e sempre pergunta dos conselheiros, do juiz da infância e da promotoria. Ele sempre está perguntando, ele entra lá dentro do conselho, um homem hoje, praticamente de 30 anos, com a família dele, que ele tem filhos, tudo, um ser maravilhoso. Ele entra e fala assim, e os meus pontos de referência? Eu estou sempre em oração por eles. Que eles façam por mim, por outros, o que fizeram por mim. Então, é um caso, assim... De uma parceria positiva. De uma parceria positiva. Ou seja, doutor Carlos, afirmamos que é possível, sim, recuperar menores, jovens infratores, essa violência gerada nas escolas com adolescentes, enfim, é possível. E a gente acredita muito, baseado, inclusive, nessas leis que estão sendo aplicadas através do ECA. É verdade, mudar é difícil para qualquer ser humano. Acredito que seja difícil para a Cristina, para você também, Daniela, e para mim também. É um desafio muito grande as pessoas promoverem mudanças na sua vida, e todo mundo precisa mudar. Todo mundo precisa ser melhor amanhã do que é hoje. Então, esses adolescentes que já vêm de um contexto muito difícil de vida, um contexto familiar ruim, desfavorável, um contexto social desfavorável, então eles têm uma dificuldade ainda maior de promover essa mutação. Mas o ser humano ele tem essa capacidade incrível de poder progredir, de melhorar e de às vezes superar qualquer expectativa do ponto de vista objetivo que possa ser criado sobre ele. Perfeitamente. Queria agradecer a presença do Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, nosso juiz da vara criminal, também da infância e juventude, agora também acumula aí, também como juiz eleitoral em nossa cidade. Falamos sobre violência escolar, né, vários critérios foram colocados aqui, falamos sobre família, o nosso alicerce, a Constituição chamada família, que é tão importante, né, nesse ajuste junto aos nossos filhos. Eu, como mãe de filhos adolescentes, até adultos já, a gente pode considerar adultos, mas adolescentes, a gente tem uma preocupação constante sobre essa questão da orientação. E os olhos têm que ficar sempre atentos, não é mesmo, Cristina? A todo momento, para que a gente acompanhe, observe e deixe os nossos filhos à vontade, mas com os critérios de orientação sempre muito palpados aí naquilo que a gente chama de raízes, né, da minha cultura, das minhas crenças e dos meus valores. Muito obrigada, Cristina Aparecida Rodrigues de Godoy, presidente do Conselho Tutelar de Ibitinga. Um assunto que a gente poderia se estender durante o dia todo, né, mas lamentavelmente a gente tem que encerrar o programa. Sem esgotar. Sem esgotar, de fato. A gente pode criar até uma questão de um fórum possível, não é mesmo, doutor, num outro momento. Mas enfim, muito obrigada pela presença de vocês. O nosso Revista da Manhã sempre presente com Sabrina Eventos, temos Charme Decorações, Eldorado, Materiais de Construção, Bernadette Tecidos, Marmicete e Posto 7 da BR Mania, fecha por aqui nesta quinta-feira o nosso programa. A todos um excelente dia e, é claro, agradeço a sua audiência. A gente se fala amanhã a partir das 9. Um beijo e até lá.